Salve! Hoje é quarta, 27 de maio. Estamos aqui para esse 14º vídeo de conversa com os amigos e as amigas. Continuando falando do Brasil que queremos, a partir do Brasil que temos, do Brasil real que temos. E o Brasil real está enfrentando essa pandemia do coronavírus, mas parece-me que definidamente, né, já perdemos essa guerra e que muitas vidas vão ser levadas, mas nós temos que, a vida vai continuar e a gente precisa enfrentar e cultivando a esperança de que a gente pode sair melhor dessa pandemia. Agora, é natural que nós vamos sair melhor? A gente precisa trabalhar com sensatez. Então, por exemplo, a gente... as mortes estão aumentando, está se falando em 80 a 100 mil mortes, etc. Mas a Folha de São Paulo, a Datafolha, fez uma pesquisa no dia segunda e terça-feira e perguntou quem era favorável ao tal de lockdown, que eles falam, que é fechar tudo para dificultar a expansão da doença. Quem é que votou a favor? Quem é que foi maioria a favor? Os jovens, as mulheres e os pobres. Quer dizer, o setor fraco, mais fraco, que tem sido mais fraco na nossa sociedade, que tem apitado quase nada. E quem é que foi favorável, que diz que tem que abrir a economia, que tem que fazer os negócios andarem, né? São os homens e de renda mais alta, os ricos, os mais ricos, de maior renda. Então, esse é um grande desafio. Um outro desafio que eu vislumbro assim de curto prazo, me ocorreu mais recentemente, até por informações que eu obtive, que os governos, prefeitura aqui da minha cidade, por exemplo, São José dos Campos, governo federal mais deslavadamente, tem atrapalhado muito a assistência à sociedade, seja aos pequenos comerciantes, aos trabalhadores informais e aos pobres, os favelados, etc. Pessoal que precisa de ajuda mais básica, como cesta básica, marmita, por exemplo, comida no dia a dia, né? Então, como eles não estão fazendo essa assistência, quem tem assistência vinda da sociedade. E como esse ano é um ano eleitoral, isso pode ser usado com muito oportunista, né? Eu vou dar um exemplo. O SESC, eu me dou o direito de falar, o SESI tem um presidente que está com uma gula danada, faz tempo que ele quer ser governador de São Paulo e certamente de olho na presidência do Brasil, e o SESI está distribuindo muita cesta. Quem está sendo os intermediários? Será que não são candidatos a vereadores, cara que quer se reeleger, etc. Então me dou o direito a pensar e chamo a atenção de vocês que isso é um inimigo da democracia, o inimigo da boa política, vamos dizer assim, né? E aí tem na história da boa política ainda tem uma outra coisa, né? Por exemplo, nesse final de semana, correu o Brasil inteiro e muitas vezes a coisa do vídeo do que aconteceu na reunião no Palácio do Planalto do presidente da República com os seus ministros. E aquela barbaridade de palavrão, de mau caratismo, de crime mesmo, de fazer o povo de bobo, falar, vamos aproveitar a pandemia para enganar o povo e fazer coisa que suja. Outra, ameaça de morte, o presidente falando em armar o povo, etc, etc. E não foi falado nada, a não ser o ministro que estava de saída, tinha acabado de entrar e estava de saída da saúde, que falou um pouquinho do enfrentamento à pandemia, né? Então, o que aconteceu? Eu ouvi essa semana o comentário de uma pessoa e eu não fiquei chateado com ele, nem bravo com ele, nem nada. Eu fiquei triste porque eu falei, puxa vida, ele está expressando a opinião que deve estar na cabeça de muita gente, né? Porque o povo que não conhece, e que assiste televisão, e que ouve da Atena, e que ouve a Rede Globo, porque eu já falei aqui, inclusive em outro vídeo, que os jornalistas, a imprensa, esse tipo de imprensa que nós temos no Brasil, eles trabalham muito para desacreditar a política,
Porque na medida que você desacredita na política, aí você acredita no Ratinho, você acredita no Datena, aí esses caras depois viram políticos. Ou pelo menos, ou aumenta o passe, o preço do passe deles, né? E aumenta o poder da Globo. Então, e o povo fica achando que político é tudo igual, que partido é tudo igual. E não é, gente. Por exemplo, essa semana também teve uma votação na Câmara a respeito de ajudar os artistas da cultura, botar dinheiro, foi aprovado 4 bilhões para subsidiar a cultura que está sem renda, está sem atividade, né? Qual o partido que votou contra? O Partido Novo, que é o partido mais liberal, quer dizer, o partido mais que fala que tem que ter Estado mínimo, que cada um tem que garantir os seus negócios, que tem que ter escola privada, saúde privada, cada um tem que ter o seu convênio. Então, e isso aí, num país tão desigual, e num país de pobre, em lugar nenhum do mundo isso deu certo. Sempre dá certo para os mais ricos, né? Então, essa é a realidade que está aí, né? Então, tudo isso tem sido conversado dentro do Brasil que queremos, mas é a partir do Brasil que temos, e o Brasil que temos é esse. Eu queria falar um pouco, hoje, ainda nessa perspectiva da gente falar do Brasil que queremos, falar um pouco de um livro escrito por dois intelectuais dos Estados Unidos, mais ou menos por volta de 2010, que foi publicado, 2012, não tenho bem certeza, mas que chegou aqui no Brasil em português, traduzido em 2018, é um livro de como as democracias morrem. Né? Como é que as democracias morrem? Democracia, nós vivemos assim, o Brasil, vamos pegar os dois casos, que eles também trabalham, eles falam mais dos Estados Unidos, mas eles falam do Brasil, também naquele livro, e de outros países. Bom, os dois países são capitalistas. Os dois países foram mais ou menos ocupados, né? Os Estados Unidos pela Inglaterra e o Brasil pelos portugueses a partir de 1500, mais ou menos, né? Tem uma história toda complicada que não dá para falar aqui, mas que vem assim, a ocupação que os portugueses fizeram no Brasil é bem diferente da ocupação que os ingleses fizeram no Brasil. Mas lá teve indígena, tinha indígena que foram massacrados e aqui teve indígena que foram massacrados. Lá teve um desenvolvimento de uma religião cristã que veio da Europa, aqui também teve desenvolvimento de uma religião cristã predominantemente de outra religião, no caso aqui católico e lá protestante, mas também teve. Né? Depois teve escravidão negra lá e teve escravidão negra aqui. Lá a escravidão negra acabou de um jeito e a escravidão negra aqui no Brasil acabou de outro. A escravidão negra dos Estados Unidos acabou depois de uma guerra que morreram 5 milhões de norte-americanos. Todos eles eram irmão contra irmão, sul contra o norte. Por quê? Porque o sul queria continuar tendo escravo e o norte não queria, porque atrapalhava os seus negócios, que o norte já estava desenvolvendo a indústria. No Brasil, a escravidão acabou por um outro caminho. Começou a acabar por pressão dos interesses de fora, da Inglaterra principalmente, e acabou aqui, a luta, quem fez a luta aqui foi de um outro tipo, né? A luta que quem fez, não foi a luta que houve aqui, não foi do mesmo outro tipo, e não houve guerra, inclusive, para acabar com a escravidão. Então a escravidão é um pouco mostrada como se fosse um presente da elite para os negros, né? Aí, lá como aqui, assim, outra coisa, lá os Estados Unidos, eles ficaram independentes da Inglaterra e já formaram uma república e formaram seus partidos. E esses partidos, eles mantêm essa, que a gente chama de hegemonia, dois partidos basicamente, mantêm praticamente a hegemonia, quer dizer, o controle das eleições, etc., do poder, mantiveram sempre, mas eles sempre se entenderam no sentido de manter o equilíbrio daquele sistema que eles montaram, de que eles consideravam democrático. Então, tem eleição, um ganha uma vez, um outro ganha, outra vez outro é o outro, não sei o que lá. Quando, na libertação dos escravos dos Estados Unidos, os escravos
penderam muito para um lado e isso desequilibrou. Sabe o que os dois partidos da elite, dos brancos fizeram? Eles tiraram os votos do negro. Os negros que tinham conquistado a cidadania por tiraram os votos dos negros. E isso foi por volta de 1870, e os negros só vieram recuperar os seus direitos civis 100 anos depois. Né? Então, mas a democracia, entre aspas, foi mantida. O Brasil ficou livre de Portugal em 1822. E só em 1889 é que ele passou a ser república. Portanto, mais de 100 anos depois dos Estados Unidos é que ele passou a ser república e passou a ter eleições, tal, para presidente, ora sim, ora não, eleição limpa, mas outras sujas, períodos de eleição manipulada, depois 40 anos de ditadura, 2 períodos de ditadura. Eu sei que nós tivemos, então, a nossa democracia republicana, nesses moldes que os Estados Unidos conservaram desde o século XVIII, desde 1776 até agora, né, nós não chegamos a ter. Né? E o sistema partidário, que eles basicamente se fortaleceram, para o bem e para o mal, não estou aqui fazendo nenhuma comparação positiva para eles e negativa para nós, não. Mantiveram um bipartidarismo durante todo esse período, desde o século XVIII. Aqui nós só tivemos um sistema, vamos dizer, que fosse partidário mesmo, assim, que fala assim, ó, tem 2 lados da sociedade e esses 2 lados estão representados na disputa eleitoral, para valer mesmo, assim, com certo mais sentido, foi em 1989, né? Quando teve 88 teve a Constituinte, e em 89 teve a eleição Lula para presidente, representando os trabalhadores, mais à esquerda, e do outro lado um representante típico da elite, do capitalismo, fabricado pela Globo, a Globo que fabricou a candidatura do Collor. O Collor, inclusive, teve problemas depois, foi derrubado muito pela elite que ele deslocou, né? Ele trocou a elite, ele tirou uma elite tradicional e entrou. Então, foi uma fabricação da Globo, né? Em 1989, uma história muita gente precisa conhecer melhor, né? Então, mas o que eu queria trazer para vocês é que a contribuição daquele livro foi no sentido de mostrar o seguinte: mesmo os Estados Unidos, com esse sistema, com aquela força, virou o país mais poderoso do mundo e se impôs de todo tipo no mundo durante o século XX, durante os últimos 120 anos, a partir de 1950, 1960, por aí, os Estados Unidos começaram a ter ameaças lá dentro de gente que queria acabar com a democracia, que ia acabar com o sistema eleitoral, gente de defensor de regime forte, de ditadura, gente fascista, etc. E era gente saída de religião, de católica, saída de religião protestante, era gente da imprensa, gente da justiça, gente de saída, às vezes, líderes dos 2 partidos mesmo, saíram liderança principalmente dos republicanos. E os Estados Unidos, eles mostram que, assim, tudo isso eles suportaram. Eles só não suportaram, e aí a tese deles é essa, eles defendem a ideia do que é o seguinte: são os partidos que têm que sustentar a democracia. Então eles mostram que lá a democracia está correndo perigo com o Trump de presidente, porque os republicanos, que é o partido do Trump, deixaram ele ser candidato. E ele acabou ganhando a eleição. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida, né? Porque a partir de 1989 tinham 2 forças, uma força representada à esquerda pelo PT e uma outra centro-direita pelo PSDB, que faziam bem o jogo democrático. O Fernando Henrique governou 2 vezes, o Lula 2, depois a Dilma 1. Aí chegou na 4ª vez, quando a Dilma foi reeleita, o PSDB chutou o balde, não respeitou o resultado eleitoral, e aí houve o golpe, e aí aconteceu tudo isso que nós estamos vivendo desde 2014 para cá. Era isso, gente, fica assim, vamos dizer,
que fica o sabor da necessidade de estudar história, de conhecer profundamente, de discutir da importância dos partidos políticos, do povo estar organizado em partido político, partido que representa a sua classe, etc, etc. Obrigado.